Então, agora vamos ir para a pregação. Então, boa noite, família. Clara, é incrível estar aqui com vocês hoje. Ah, literalmente, hoje e nós estamos a um dia e um mês do nosso culto inaugural. Vamos! Uhul! E aí, vocês estão preparados? Vocês estão animados para isso? Então, eu aprendi algo com meu pai que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu sempre falo isso. E meu pai, ele sempre falava sobre que mirar no 7, eu posso chegar no 6 ou até mesmo no 7. Mas mirando no 7, eu nunca vou chegar no 10. Então, a nota 10 seria a nota máxima. Então, ele sempre falava isso para os nossos estudos. Então, Yuri, se você mirar no 7 para tirar uma nota 7 e passar, você vai provavelmente de um 6 ou talvez o 7 nas melhores ocasiões. Mas mirando no 7, você nunca vai chegar no 10. Isso não acontece. Então, a mesma coisa também pra gente agora. Eu gostaria de compartilhar com vocês nosso objetivo de quantas pessoas a gente vai ter no culto. Também. Nas cultos, e eu queria até mesmo, antes de dar o número, vamos abrir Lucas. Vamos para Lucas, capítulo 13, amém? Então, eu amo essa escritura, mas até mesmo em inglês ela é tão incrível. Vocês podem ler depois, porque todo mundo aqui fala inglês, né? É incrível. Mas em Lucas, capítulo 13, a gente vai ler em português, amém? Versículo 31 e 32. Então, olha o que a Bíblia fala aqui, no versículo 31. Fala: naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus. Eles disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje, e amanhã, no terceiro dia, estarei pronto. No inglês fala: alcançarei o meu objetivo. E é incrível isso. Que da mesma forma, hoje eu acredito que no primeiro dia a gente vai expulsar demônios. Isso significa ajudar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. No segundo dia, vamos curar o povo. Isso significa curar as almas feridas e os corações feridas, de tantas dores e desafios que a terra passou. Mas no terceiro dia, nós iremos atingir o nosso objetivo. Mas eu não vou atingir esse objetivo sozinho, certo? Jesus tinha um objetivo, mas para chegar nele, ele precisou de 12 pessoas com ele. Ele precisou dos 12 apóstolos. E aí, quando ele conseguiu os 12 apóstolos, ele fez 72. Que seria as 12 pessoas que ajudaria cada um dos 12 apóstolos. Então, da mesma forma, o culto inaugural vai ser um trabalho que a gente precisa fazer junto. Eu acredito que em mirar sempre no 10. E Deus vai nos abençoar. Eu queria propor um desafio para a igreja. O nosso desafio é ter 250 pessoas em atendência no nosso culto inaugural. 250 pessoas. E eu tenho fé que Deus vai mover e vai nos usar para trazer essas pessoas. Mas a pergunta é, será que você tem fé que isso pode acontecer? Será que você acredita que isso poderia acontecer? Será que você quer que isso aconteça? Ou será que esse número te dá medo? Nossa, 250, nossa, que terrível. É um número muito grande, é difícil, meu Deus do céu. Será que tá deixando tremer na base? A gente fala isso no Brasil. Vamos lá. Vamos a Mateus capítulo 9. E é da onde a gente vai tirar o título da nossa pregação de hoje. Amém? Então, em Mateus capítulo 9, é uma escritura porque fala de uma verdade espiritual, uma verdade absoluta, na verdade, que não pode ser negada. Então, em Mateus capítulo 9, versículo 35. Olha isso, Mateus capítulo 9, versículo 35, a Bíblia fala: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Título da pregação de hoje: poucos são os trabalhadores. Poucos são os trabalhadores. Essa é uma realidade irrefutável da Bíblia. A realidade é que trabalhadores são muito poucos. O problema nunca é a colheita. E a Bíblia deixa isso bem claro para mim e para você. Que o problema não está na colheita. Porque a colheita é grande. Mas se os trabalhadores, quem vai estar disposto a trabalhar para trazer o número de 250 à realidade? Quem vai estar disposto a trabalhar para realmente ir trabalhar na colheita? Trabalhar no arado. A Bíblia fala, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno e também não serve para trabalho no reino de Deus. Então esse é o trabalho, a colheita, que são vidas, são almas.
Jesus Cristo fala aqui que no final do dia temos uma grande quantidade de pessoas que estão perdidas. E eu acredito que trabalhadores são poucos porque não apenas porque somos um número pequeno de discípulos, mas acredito que os trabalhadores são poucos porque até mesmo entre os poucos discípulos, nós podemos facilmente escolher não trabalhador. Olhar para a colheita e ver o quão grande ela é, a colheita é escolher relaxar. Olhar para o trabalho, o tanto de trabalho que a gente tem que fazer, tantas coisas que precisam ser feitas, quantas vezes a gente precisa compartilhar nossa fé e ainda assim escolher descansar. E Jesus Cristo deixa bem claro isso, que tem uma grande quantidade de pessoas perdidas, uma pequena quantidade de pessoas que realmente querem fazer algo sobre isso. Uma pequena quantidade de pessoas que querem trazer uma diferença. Então adivinha? Quando a gente olha aqui para Maputo, por mais de que muita grande quantidade de população fala, eu sou um cristão, ainda assim a realidade da Bíblia é o que ela fala. Os trabalhadores ainda são poucos. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. O número exato da nossa colheita é um pouco difícil de falar, mas podemos estimar um número maior de 7 bilhões de pessoas. Essa é a nossa colheita. Basicamente é o mundo inteiro. Hoje nós temos 12 mil discípulos ao redor do mundo, nas nossas outras igrejas, certo? Mas apenas 7 dentro de Maputo. Mas qual dentro desses 7 deles, vão tomar a decisão de se levantar e serem trabalhadores? Vão se levantar e tomar a decisão, olha, eu vou fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Então a gente vai falar de algumas coisas que podem nos afastar da colheita hoje. Amém? Então vamos ter 2 pontos que vão mostrar o que podem nos afastar da colheita. Nos afastar do trabalho duro para Deus. O primeiro ponto é distrações vão te afastar da colheita. Distrações vão te afastar da colheita. Vamos para o livro temido da Bíblia. Vamos para Apocalipse. Vamos para o livro onde geralmente as pessoas não querem ir. Apocalipse capítulo 3. Aqui é João, ele está falando de uma das igrejas na realidade. Que é a igreja de Sardes. Então aqui no versículo 1 ao 3, do capítulo 3, é a carta que João faz à igreja de Sardes. E quando ele fala anjo, ele sempre se refere ao mensageiro ou ao líder da igreja aqui, tá? Então não é realmente um anjo. Mas olha o que fala. Versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Das 7 estrelas, conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Sabe o que é interessante? Quando ele fala perfeito, algumas outras traduções também falam que não fala completo, como algo que está completo. Então é um trabalho pela metade. Então, ele fala que dessa igreja é distraída porque não estava vigiante, e fala que ela tem obras incompletas. Então o que acontece? Então, se a gente ficar com uma igreja distraída, uma igreja que não tem um foco realmente no trabalho duro, que é realmente trazer pessoas para o reino de Deus, o que acontece? A gente vai ser uma igreja de obras incompletas. Se nos distraímos da colheita, a Bíblia fala que ele voltará e nos achará distraídos e sem prestar atenção no trabalho. Ele fala que para as pessoas que são distraídas, ele fala o quê? Ele fala que virá contra elas. Então, certamente, ele não vem ao nosso favor. Se eu não estou realmente focado no trabalho de Deus, no reino de Deus, eu estou distraído. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, nesse momento que eu estou distraído, ele vai vir contra mim. Isso é uma realidade que muitas pessoas não querem falar e não querem aceitar. E a verdade é que salvação não é tão simples assim. Não é apenas, eu tenho fé, acredito em Deus, então eu estou salvo. É isso, não preciso fazer mais nada. Não preciso mudar minha vida, não preciso me arrepender. Jesus é amor e isso me basta. Sim, Deus é amor. Realmente, Deus, quando você vai aos seus joelhos orar a Ele, como verdadeiro discípulo batizado, você pode receber o perdão dos pecados. Mas ainda assim, a Bíblia fala em Gálatas que de Deus não se zomba. Então, apesar de tudo isso, ainda assim é uma realidade que a gente precisa mudar o nosso coração. E ele fala que essa igreja era conhecida como estar viva. Isso significa que era uma igreja zelosa. Então eles estavam animados, eles cantavam os hinos, eles pulavam, faziam um monte de coisa. Talvez tinham um Instagram incrível, talvez eles compartilhavam bastante a fé deles, mas ainda assim no coração delas estavam mortos. Eu lembro de onde eu venho, da igreja que eu estava. Eu estava numa igreja, tinha realmente uma banda incrível, cantores incríveis.
Ele estava lá, liderava o povo, fazia um monte de coisa incrível. Então quem olhava falava, nossa, realmente, essa é uma igreja viva. Mas se você olhasse dentro do meu coração, o Yuri estava lá na frente, liderando todo esse povo. Cantando as canções, tocando os instrumentos, pregando para os jovens. O que tinha dentro do coração do Yuri? Ele estava morto. Ele estava morto. Não tinha sido vivificado pelo Espírito, como a Bíblia fala. Realmente, minhas obras não existiam. Ainda estava impureza, pornografia, masturbação, ainda mentiras, orgulho. Tudo isso ainda estava presente na minha vida. E estava lá na frente. A tua graça me basta. Sem ter o coração de realmente mudar e me arrepender para Deus. E eu acredito que isso não vai apenas pro culto inaugural, mas precisa mudar essa religiosidade de coração agora. Nesse domingo que vai vir. Quem é o seu visitante? E quem você vai realmente trazer para realmente ajudar a vida dele, ou então até mesmo para poder aprender mais sobre ele. Para criar essa amizade. Eu amo como a Bíblia fala em Lucas 16, versículo 9, é um dos únicos versículos da Bíblia que fala, vão e façam amigos. Muitas vezes as pessoas veem pessoas como projetos. Agora a Bíblia, na verdade, fala para você realmente fazer amigos. E esses amigos vão herdar, na verdade, as casas espirituais, para você poderem estar com eles nos céus. Então não são apenas projetos, são amizades que nós fazemos. Sabe, muitas vezes o que acontece é que, mesmo que sejamos tão poucos trabalhadores, ainda assim acabamos perdendo tempo focando em um plantio que não quer ser colhido. Perdendo tempo com quem ainda não está pronto para a colheita. Num fruto que não está amadurecido ainda. E está lá perdendo tempo, fazendo estudo atrás de estudo atrás de estudo, e as pessoas não estão prontas para a colheita. A gente perde tempo lá, essa pessoa não está aberta, ela não quer aprender, ela não quer crescer, não quer se arrepender. Ainda estou lá, trabalhadores são poucos, são 7. Uma colheita tão grande. E ainda assim a gente está focado no lugar errado. Então o que acontece? A colheita que é tão grande, está focada naquele pequeno parte da colheita, e não muda, fala, ok, se você não quer, amém. Vou mudar, vou para a próxima pessoa. Mas algo que eu tenho aprendido é que eu não preciso implorar para alguém ser salvo e viver como discípulo. Isso é vender o reino de Deus tão barato. Isso é algo precioso, imagina. Implorar para alguém aceitar um diamante. Por favor, pega esse diamante, pelo amor de Deus. Esse diamante é tão pesado no meu bolso, então eu quero tirar ele, me incomoda. Não faz sentido. Se o reino de Deus é realmente tão precioso, a Bíblia inteira, você olha para Jesus Cristo, em nenhum momento ele estava implorando para alguém, por favor, se torne meu discípulo. Pedro também não. Quando ele é desafiado, ele fala, vai contar aquela raposa. Ele não estava tentando agradar ninguém. A Bíblia fala que Jesus Cristo, Deus é amor e tudo mais. Mas quando fala sobre o porquê Jesus Cristo veio, ele fala que veio para trazer divisão. Ele fala, numa casa de 5, eles vão estar voltados contra eles mesmos. 2 contra 3 e 3 contra 2. Então adivinha, vai ter muito conflito. Então Deus, ainda assim, quando a gente vê todas essas coisas, realmente a gente precisa focar no lugar certo. Então, se alguém não está disposto a ver como discípulo abrir mão de tudo para estar no reino de Deus, se essa pessoa não está aberta e não teme a Deus, amém. Essa pessoa fez a escolha dela e precisamos voltar para a colheita. Afinal, a colheita é grande, bora para o próximo e até achar a pessoa que está sedenta pela palavra de Deus. Pessoas que querem e são dispostas a abrir mão de tudo para ter um relacionamento com Deus. Eu aprecio muito a vida do Vitor. Quando a gente está estudando a Bíblia, algo que chamou muita atenção dele foi o quão sedento ele estava pela palavra de Deus. Toda vez que a escritura era mostrada sobre algo que estava errado no coração dele, ele falava, é isso então. É isso. A Bíblia falou, não tem muito o que fazer. Eu perguntava, não, mas o que você acha? Eu falava, tá na Bíblia, né? É isso, eu preciso mudar meu coração, preciso me arrepender. Dentro de um mês, menos de um mês, ele se tornou um discípulo. Eu acredito que são assim mesmo, porque a gente lembra quando a gente leu em Josué capítulo 3, sobre a cidade de refúgio, como que as pessoas chegavam lá, batendo e implorando na porta. Não eram os levitas que saíram da cidade de refúgio para buscar pessoas lá fora. Eles iam lá falar, quem quer entrar na cidade de refúgio? Quem quer ficar guardado em segurança? Eles estavam lá dentro, alguém chegaria e ele falava, ok, então, vamos ver o seu caso. Ele não está tão desesperado. Não vou deixar ele entrar, não. Essas pessoas entendiam que tinha alguém atrás da vida delas querendo matar elas. E por isso elas estavam tão desesperadas. Então, se alguém não entende realmente a seriedade que é e o porquê estuda a Bíblia com as pessoas, não faz nem sentido. Isso não é um jogo, uma brincadeira, algo que a gente faz para socializar com as pessoas, para apenas ter um grupo social legal de pessoas. A gente faz isso porque a gente se importa com a salvação de um dos outros. Então, se vocês se importam com a minha salvação, me faz um favor, aponte o pecado no meu coração. Essa é a realidade. E se você vê o pecado no coração de alguém, aponta o pecado no coração daquela pessoa.
É a melhor coisa que você pode fazer para ela. Mesmo, não tenho certeza. Pergunta. É incrível porque quando a Bíblia fala até mesmo sobre Felipe com o eunuco, ele vê o eunuco na melhor situação possível de uma pessoa religiosa, certo? Que ele chega na carruagem, tem um cara que viajou muitos e muitos quilômetros por mais de 2 meses para chegar no templo de Deus. Uau, esse cara tá buscando a Deus. Ele tava lendo a Bíblia. Nossa! Se fosse qualquer outra pessoa, talvez no mundo, olharia para as pessoas e pensaria: ele não precisa de Deus. Eu não preciso compartilhar com ele. Ele viu isso e falou: não vou assumir que ele é um cristão. Não vou assumir que ele sabe a verdade. E vai, ele fala que ele correu até a carruagem. Ele não andou. Ele foi e pregou a palavra de Deus para ele. E depois de tudo isso, o eunuco se tornou um discípulo, nosso irmão em Cristo. Vamos ver algumas coisas que podem nos distrair. Espero que vocês ainda estejam comigo. Vamos lá em Marcos. Vamos lá para Marcos. Vamos ver várias escrituras hoje, tentar ver várias escrituras hoje. Uma coisa a gente sempre pula um pontinho aqui, um pontinho ali. Mas vamos lá para Marcos, capítulo 4, versículo 19. No capítulo 4 de Marcos, a minha Bíblia parece que está querendo sair da minha Bíblia. Essa Bíblia aqui já passou por altos bocados. Mas bem, ela vai ficar aqui. Não vai a lugar nenhum. Amém. 4, versículo 19. Tem que ter, a página tá rasgada, então tem que segurar juntinho assim. Mas fala assim: mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra de Deus, tornando-a infrutífera. Uau! Então adivinha, as distrações dessa vida, as coisas ao nosso redor, nosso trabalho, amigos, todas familiares, todas as coisas que estão fora do reino de Deus. Se a gente é distraído por elas, o que acontece? Elas vão nos tornar infrutíferas. O que tem sufocado a palavra de Deus na sua vida? O que você acha que tem tirado o seu tempo, que era para você estar dando mais para Deus, tem tirado esse tempo e sufocado mais na sua vida? Que ao invés de pregar palavras, tem tantas distrações que você prefere falar sobre essas coisas e agora a palavra de Deus está sufocada. E não tem mais espaço nem na sua boca. Eu lembro até hoje, o estudo que mais me impactou, na realidade, não foi um estudo. Mas foi entrar numa sala e ver um grupo de discípulos completamente comprometidos, com o único objetivo de agradar a Deus. Eu lembro que isso foi o que mudou a minha vida. Os estudos foram uma consequência disso. Na verdade, antes mesmo de fazer qualquer estudo, eu fui visitar a igreja em São Paulo. Eu lembro de entrar e falar: nossa, um bando de pessoa maluca. Se fosse entrar hoje, seria tipo Tânias e Brunas, separadas. Assim. Pessoal bem assim, bem animadinho, umas ideias meio doidas. Mas o pessoal bem gente boa também, né? Que a gente ama muito. Mas foi incrível, eu lembro de entrar e falar: nossa, mas por que eles estão compartilhando a vida deles comigo? Eles estão compartilhando pecado, eu não quero ver seu pecado. Eu lembro o Ian, que estudou a Bíblia comigo, ele compartilhando o pecado dele, eu pensando na minha cabeça: cara, eu nunca te pedi pra falar nada disso. Eu não quero saber disso, eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem posso te ajudar. Eu já tenho meus problemas, você com seus problemas, vim mais, aí já era. E eu lembro de olhar para tudo isso, eu falei: caramba, mas será que isso é real? E depois de estudar a Bíblia foi bem mais fácil, foi bem mais simples. Eu falei: caramba, é possível viver essa vida. É possível fazer isso. E pense sobre isso. Por que você acha que a Bíblia nos chama a não estarmos preocupados? Preocupações da nossa vida em Mateus capítulo 6. Porque a preocupação é uma forma de distração. É uma forma que Satanás pode usar para que você não seja frutífero ou frutífera para Deus. Meu objetivo não é batizar apenas uma pessoa por ano, mas 12, 20, 30 e ver o reino de Deus crescer. Né? Nossa, batizei uma pessoa, agora posso descansar o resto do ano, ficar tranquilo. Eu já fiz meu trabalho, agora é com vocês, cada um batiza o seu. Aí depois, ano que vem, a gente abre a lojinha de novo e batiza mais um todo mundo. E vai fazendo isso todo ano, né? Imagina! Imagina se Deus tivesse o mesmo coração. Eu vou salvar uma pessoa por ano. Permitir que uma pessoa por ano vá para o céu. Imagine se Deus olhasse para a Terra e pensasse, antes de mandar Jesus na Terra, acho que talvez salvar apenas o povo de Israel. Eu sei que eu não seria salvo. Eu sou judeu. Tá bem longe disso, sou latino. Tá bem do outro lado. Então Deus, ainda mais o coração de Deus é para o mundo inteiro.
Mas quando temos todas essas coisas no nosso coração, o que acontece? Ainda em Marcos, vamos lá para capítulo 12. Tem Marcos, capítulo 12, versículo 29. Marcos, capítulo 12, versículo 29 ao 30. Olha o que a Bíblia fala. Respondeu Jesus: o mais importante é este. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e com todas as suas forças. Deus quer 100% de você. Ele não quer dividir você com o mundo inteiro. Não quer dividir você com ninguém. E por mais difícil que isso pareça, ele não quer dividir você nem com a sua família. Ele não quer dividir você com seus amigos. Não quer dividir você com a sua faculdade. Não quer dividir você com o seu hobby. Não quer dividir você com relacionamentos. Nada disso. Ele quer você 100%. Já temos poucos trabalhadores. E agora os poucos sistemas estão distraídos. Com que será que a minha família vai falar? Ou meu marido? Então, por exemplo, distraídos. Então, se eu estou preocupado com a minha família, que ela vai falar? Ou então meu marido, meu trabalho, a faculdade, meus amigos. A gente não vai poder colher os frutos e a palavra de Deus definitivamente vai ser sufocada. Olha isso. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 2. Porque pensa nisso. Aqui é Paulo falando, né, na verdade, com Timóteo, dando as instruções para Timóteo. E vamos ver quais as instruções que ele dá para Timóteo sobre a colheita. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 3. Fala assim: suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Ó. Então, família, eu acho que a gente tem que entender que a gente está num campo missionário, num campo de guerra. Estamos em guerra e nenhum soldado que está em guerra ele pode ficar distraído. Imagina isso. Consegue imaginar um soldado na trincheira vendo Reels? Tá lá na trincheira, bala passando, comendo solta, ele lá no Reels, like. Já viu esse aqui? Olha esse cachorro tomando banho, que incrível. Eu não consigo imaginar isso. Ou então o soldado na trincheira com granadas lá dele e pensa, nossa, meu, tem uma prova amanhã. O exame tá chegando, que terrível, preciso me preparar. Soldado na trincheira pensando, caramba, tem que chegar cedo em casa. Porque tem isso, minha família, isso, aquilo, outro. Tanta coisa para resolver. Eu não consigo imaginar nenhum desses cenários. Ele está focado com uma missão. Uma, agradar aquele que alistou ele. Duas, sair de lá vivo. Então, se você não está focado, na sua vida espiritual, e dois, nos sonhos de Deus, que é realmente salvar o mundo inteiro, você está distraído. Distraído com o trabalho, talvez esperando aumento. Distraído com um amigo, talvez esperando ser aceito. Distraído com relacionamento, talvez esperando nunca mais se sentir sozinho. Quando no final, Deus é o único que pode realmente suprir todas essas necessidades. Mas um bom e fiel soldado, o único trabalho dele é agradar o seu comandante. Como a Bíblia vai falar aqui em 2 Timóteo 2. E como nós podemos agradar a Deus hoje? É bem simples. Ele está procurando por frutos. Lembra quando ele vai e vê para a figueira e vê que a figueira não tem nenhum fruto? É isso que ele está procurando. Quando ele olha para mim e para a sua vida, ele olha e fala, cadê os frutos? Onde são os frutos dele? Cadê os frutos do Yuri? Da Samara? Da Carol? Da Bruna? Do Musa? De cada um de nós aqui. Onde são os nossos frutos? Não apenas de batismo, mas até mesmo frutos do Espírito também. É o crescimento espiritual. Claro, Deus não quer apenas números e batizar várias pessoas, ser uma igreja grande, mas que nenhuma delas produz fruto do Espírito. Já se desqualifica como igreja. Volta a ser uma igreja religiosa, um local, um grupo social que gosta de cantar uma música no domingo e chorar junto. É isso, não pode ser chamado igreja.
Realmente, a pergunta é, quem vai realmente, os frutos que ele quer ver pessoas sendo salvas das mãos de Satanás. Quem vai ser o trabalhador que vai estar focado na colheita? O segundo ponto da pregação de hoje, o último ponto, é uma falta de fé e de amor vão te afastar da colheita. Uma falta de fé e de amor vão te afastar da colheita. Então, uma falta de amor pelo perdido vai definitivamente te afastar da colheita. Não vai te permitir trabalhar duro para ver a colheita crescer. Se você não ama o perdido, com certeza, uma certeza absoluta que você pode ter é que você não vai ser frutífero. Vamos para Jeremias capítulo 7. Vamos ver algumas razões pelas quais a gente pode ter para poder amar o perdido. Talvez o que falta talvez sejam razões para amar a vida deles. Então vamos ver razões pela qual nós podemos amar os perdidos. Amar a vida deles. Então, em Jeremias capítulo 7, a gente vai ler aqui no versículo 17. 7, versículo 17. Olha o que a Bíblia fala. Jeremias capítulo 7, versículo 17 ao 19. Fala assim. Não vê o que estão fazendo na cidade de Judá e na sua Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmos para sua própria vergonha? Uau! Então, em inglês, ao invés de usar a palavra provocar, ele usa a palavra harming, que significa se machucar, certo? E ele pergunta, será que é a mim mesmo que eles estão me machucando? Será que eles não estão machucando a si mesmos? Então isso deveria te mover. Tem pessoas correndo atrás de ídolos hoje. Primeiro porque elas já estão feridas. Pelo mundo inteiro. E querem de alguma forma achar um método de lidar com essas feridas. De alguma forma achar um método de poder preencher aquele vazio que elas têm no coração delas. E o que acaba acontecendo é que elas, ao invés de se curarem, elas ficam ainda mais feridas. Será que isso te incomoda e te move o suficiente para saber que não apenas ao redor do mundo, mas aqui em Moçambique, aqui em Maputo, pessoas estão se ferindo cada vez mais? Uma falta de amor pelo perdido mostra que nós não importamos profundamente com o que acontece com eles. O que será que aconteceria com seus amigos e familiares se eles dependessem do seu amor pelo perdido? Onde estaria a vida deles? O que aconteceria com seus amigos, familiares, se você continuar quieto, tentando evitar conflitos? Eu quero que você realmente pare e pense agora. Será que isso realmente vai trazer eles para mais perto de Deus? Pensa nisso. A sua vida inteira, tenho certeza absoluta, a minha vida inteira, eu passei evitando conflitos com a minha família, tentando manter a paz. Agora me pergunta, quanto isso me levou para mais perto de Deus? Quanto isso me levou a eles para mais perto de Deus? Eu posso dizer que os muitos conflitos que eu tive com eles, agora tem alguns que querem estudar a Bíblia. O conflito que Jesus Cristo teve com a sua mãe e seus irmãos e irmãs trouxeram eles a conhecer a verdade. Evitar conflitos é evitar a salvação. Pensa quando as pessoas estavam estudando a Bíblia comigo. Teve vários conflitos. Eu era super orgulhoso. Eu não queria aceitar, eu estava fazendo toda a loucura que é possível imaginar, fumando, bebendo, fazendo tudo quanto é tipo de coisa para as festas. Ainda assim perguntaram, você é um discípulo? Eu falei, sou. Eu sou um discípulo. Perguntei para ele, você é um discípulo? Ele falou, eu sou um discípulo. Eu falei, então eu também sou. Foi minha brilhante conclusão. Foi eles realmente querendo, ok, eu vou entrar em conflito com ele. Eu não vou querer agradar o Yuri. Eu vou mostrar para ele através da Bíblia que ele não tem realmente vivido como discípulo. E isso foi o que me trouxe mais perto de Deus. Esse conflito que esmagou o meu orgulho com a Bíblia. Realmente, ajudar ele a chegar mais perto dos céus é realmente estar disposto a passar por conflitos. Precisamos amar eles, porque nós sabemos qual é o final. Sabemos que se Deus voltar hoje, muitos dos meus amigos e familiares irão ficar. Paulo ainda fala aqui que agora que conhecemos o temor ao Senhor, vamos procurar persuadir os homens. Então agora que você e eu sabemos qual é o final do injusto, qual deveria ser a sua reação? Evitar conflitos? Manter a paz por 40 anos e quando essa pessoa morrer, não ter paz pelo resto da eternidade?
Ou ir realmente tentar persuadir com todas as suas forças? E realmente se perguntar, será que isso não te move nem um pouco? Pensar que eu estou aqui sentado tentando manter a paz. Eu lembro que, quando eu estava estudando a Bíblia, um dos desafios foi falar com meus pais sobre a igreja que eu estava, que eles estavam ensinando falsa doutrina, que eu teria que sair da igreja. Eu queria estar com uma igreja que realmente são todos discípulos comprometidos. E lembro que meu coração, na mesma hora, imediato, foi, eu quero evitar esse conflito. A primeira coisa que eu pensei foi, eu pedi para eles, vocês não podem ir lá e falar com meu pai? Será que você e o Renato, talvez você e o Túlio, que eram os irmãos, estavam estudando a Bíblia comigo, não podem ir lá e falar com meu pai? Talvez se vocês explicarem, mostrarem as escrituras, talvez vocês também vão poder ganhar ele também. E eu não queria eu mesmo entrar nesse conflito, entrar nessa batalha. Quando na verdade essa era uma batalha que eu precisava passar. Era um desafio que eu precisava ir atrás. Isso me ajudou a estar fiel até hoje. Porque foi eu que tomei aquela decisão, foi a minha decisão. Eu vou ir realmente, vou ficar aqui de pé pela minha convicção. Realmente se pergunte, qual o conflito que você tem tentado evitar? Da sua vida em geral, não apenas com a família, mas da sua vida em geral. Qual que é o ponto que você não está disposto a passar para realmente ajudar as pessoas? E realmente se pergunta, será que isso não te incomoda viver uma vida assim dessa maneira? Agora para os discípulos, será que não te incomoda saber que não ter visitantes mostra que não tem alguém próximo das águas? Será que não te incomoda ver alguém que está estudando a Bíblia por meses, sabendo que essa pessoa pode morrer amanhã sem tomar a decisão de se tornar um discípulo? Será que isso não te move? Sabendo a vida dessa pessoa, sabendo que essa pessoa não é salva, vendo estudar por meses e meses e meses, e ainda assim essa pessoa não mudou, não se arrependeu, não tomou uma decisão, não está nem mais próxima das águas. Será que isso não te incomoda? Será que isso não te acorda no meio da noite? Perturbado. Paulo fala que ele falava, nossa, enfrente diariamente a pressão de cuidar de cada uma dessas igrejas. Eu ficava pensando como Paulo se sentia. Cada uma das igrejas que ele tinha plantado. E pensando, ele não conseguia nem dormir, pensando, nossa, como que está aquele irmão e aquela irmã. Eu encontrei com aquele sacerdote, com aquela pessoa, com aquele judeu, com aquele gentil. Eu preguei a palavra de Deus para ele. Será que ele vai se arrepender? Realmente, as preocupações que ele ficava, que ele entendia a consequência do pecado. Ele viu, ele entendia, ele entendeu, ele falou, não, eu preciso trabalhar mais duro. Eu preciso fazer mais, porque eu amo realmente o perdido. A Bíblia fala em 1 João que se eu não amo a quem o irmão a quem eu vejo, como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo? Então, se eu não amo as pessoas, os perdidos que estão à minha volta, adivinha? Eu não vou conseguir nem mesmo amar a Deus. Se é difícil para mim amar o perdido, ter compaixão pela vida dele, ver os pecados dele e realmente não julgar, mas mostrar a Bíblia para as pessoas. Será que realmente eu tenho amado a Deus? Vamos em Amós, capítulo 5, versículo 18. Por conta do tempo, a gente não precisa ir lá, mas eu posso citar aí para vocês. Podem ir lá e me pegar no meio do caminho, mas fala assim. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que entrasse em sua casa e encostasse a mão na parede e fosse picado por uma serpente. Não será o dia do Senhor um dia de trevas, não de luz, uma escuridão total sem um raio de claridade? Isso deveria mover o nosso coração, em pensar que alguém realmente pode estar passando por algo assim. Ele fala que o dia do Senhor, o dia final, quando ele vier para nos arrebatar, para buscar essa igreja, ele fala que vai ser dessa maneira. Tentando fugir de um ídolo, tentando fugir do sofrimento, encontrando ainda mais sofrimento. Tentando achar a razão e ainda mais nossa cura, a esperança no relacionamento, trazendo paz à minha família, ainda assim surpreendido por mais um desafio. E Amós 5,18. A Bíblia fala que Deus nos coloca no lugar correto e na hora certa, de acordo com Atos 17:26. A pergunta então é, como você tem usado a hora e o local que Deus tem te colocado? Como você tem tirado todo o proveito da hora e do local que Deus tem te colocado? Eu lá na academia, quando eu tô lá treinando, eu vejo um cara do meu lado fazendo o mesmo treino. Eu vou lá, chego do lado dele e falo, ei, tá ouvindo que música? Legal, eu não gosto muito dessa música, falar palavrão, eu sou um discípulo cristão. Começo a compartilhar minha fé. Esse é o hora e o local. Eu acredito que Deus não me colocou lá por uma razão, só pra eu ficar saudável. E tem alguém lá que ele quer impactar a vida, que dá chance para mesmo que se não tornem discípulos, amém. Mas quer dar chance para que eles possam se tornar um dia.
Entende? Vê realmente a vida em Atos capítulo 8, quando Felipe corre até a carruagem. Realmente ele vê a oportunidade, ele vê isso como a oportunidade de apresentar o amor de Deus e a sua misericórdia para mais uma pessoa. E possivelmente gastar mais uma pessoa de um sofrimento eterno. Pode até mesmo perguntar, mas Yuri, a parte da fé, porque estava lá no ponto, né? A fé e o amor. Bom, ainda bem que você perguntou. Vamos a Mateus. Vamos lá em Mateus capítulo 9. Eu amo essa escritura. É a escritura que me ajuda muito. Tem Mateus capítulo 9, versículo 29. Olha o que a Bíblia fala. E ele, tocando nos olhos deles, disse que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Uau! 250 pessoas. Será feito de acordo com a sua fé. No final, olha que incrível. Deus já estava fazendo milagre. Já estava colocando a mão no rosto deles. Para que eles pudessem voltar a ver. Mas ele ainda fala. Ainda assim, mesmo que eu seja Deus. Eu sou Jesus Cristo, Deus. Eu me fiz carne. Eu estou aqui com você. Mas o milagre só vai acontecer de acordo com a sua fé. Apesar de eu ser um discípulo, ser salvo. Estar aqui, querer ajudar, querer fazer essas coisas, toda essa fé. Ainda assim, vai ser feito de acordo com a minha fé. Então, o que falta realmente trazer o milagre à realidade. Esses 250 pessoas. A fé do homem. A fé do homem e da mulher de Deus. Da mesma forma, hoje, para mim e para você. O Jesus já quer dar um milagre, fazer um milagre acontecer aqui em Maputo. Mas eu não estou falando de pessoas começando a ver, ou então alguém voltar a andar, ou então o surdo ouvir. Não, nada disso. Mas vidas sendo mudadas pelas Escrituras. Os 250, eles irão vir se tivermos fé. Mas olha isso. A fé sozinha também não vai mudar muita coisa. Tiago, capítulo 2. Iago, seja lá quem for Iago, ele está bem animado agora. Vamos lá. Vamos lá em Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Versículo 14 ao 19. Essas são as escrituras que, na verdade, mais moveu meu coração quando eu estava estudando a Bíblia. Porque é exatamente contra uma das minhas convicções centrais que eu tinha no mundo religioso. Então, Tiago, capítulo 2, versículo 14, olha o que a Bíblia fala. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem por ele lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo demônios creem e tremem. Apenas ter fé, apenas orar não vai mudar muita coisa. Apenas ter fé. Eu tenho fé que vamos conseguir os 250, que nem a gente falou no começo. Todo mundo animado. Sim, não, eu não tô com medo desse número. Eu tenho fé que vai acontecer. Adivinha, essa fé sozinha é a mesma fé que os demônios podem ter. Eles também podem acreditar que isso pode acontecer. Mas adivinha, eles não vão fazer nada para que isso aconteça. Na verdade, eles não querem que isso aconteça. Eles querem as pessoas o mais longe possível da igreja. Mais longe possível de discípulos. De alguém que vai falar a verdade nua e crua na cara deles. A fé sozinha, na realidade, é o que me ajudou. Antes sempre via a escritura e falava, incrível, a minha fé sozinha não pode me salvar, certo? Então apenas ter fé, aceitar Jesus como Salvador e Criador, aceitar Jesus no meu coração, proclamar tudo isso sozinho não pode me salvar. Mas ainda tem outro lado da escritura. A fé sozinha não pode salvar apenas a sua vida, mas também não vai salvar a vida de outras pessoas. Então, se você quiser ver milagres acontecendo, se quiser ver realmente o cego, uma pessoa orgulhosa começar a ver. O surdo, alguém com o coração duro que não quer aprender, começar a ouvir. Uma pessoa realmente, o manco, começar a andar, alguém que não quer pregar a palavra, começar a pregar. Não precisamos apenas ter fé, mas termos obras. O desafio é bem simples. Para o culto inaugural, eu tenho um desafio simples para cada um de vocês. Quer trazer 20 visitantes. E vamos não apenas ter fé que vamos chegar lá, vitoriosos.
tem do batismo, mas de que Deus vai sim operar muitos milagres em nosso meio. E para Deus se dar a glória. Amém. Espero que